Metalúrgicos do ABC. Estamos aqui com o Dr. Wellington Damasceno. Dr. Wellington, eu gostaria que você falasse para nós um briefing aí do que foi o ano de 2024 para vocês, os sindicatos metalúrgicos do ABC, e principalmente também os seus trabalhos aí, que tem uma tamanha de responsabilidade, o seu cargo. Por favor. Bom, primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês, Guina, Flávia, a Prem Comunicação aqui presente. A gente sempre fica muito grato do espaço que vocês abrem para a gente estar falando um pouco do trabalho sindical, da atividade sindical. O 2024 foi um ano muito difícil, com muitos desafios, mas eu saio, terminando o 2024, muito satisfeito, muito feliz por que o sindicato pôde construir durante esse ano. A gente vai lembrar, nós começamos o ano e o sindicato participando dos atos contra, na verdade, o ato que a gente fez contra os atos antidemocráticos, Então, fizeram uma passagem rememorando que foi o 8 de janeiro de 23. Então, o 8 de janeiro de 24 foi um ato na Paulista, trazendo a importância da gente defender a democracia e definir uma democracia de fato que chegue e transforme a vida das pessoas, A democracia não pode ser só uma palavra, ela precisa ser de fato uma afirmação, e uma afirmação que mude a vida das pessoas, que inclua as pessoas dentro do que é o pensamento de governo, dentro das políticas públicas, que é uma das bandeiras que o nosso sindicato tanto defende, tanto busca, tanto luta, para justamente as pessoas terem o direito de votar, mas também terem direito à moradia, acesso à educação, creche, saúde, morar num lugar que tenha saneamento, tenha transporte público, receba bons salários. Então, a luta do sindicato passa por isso também, Esse ano nós tivemos eleições municipais, então claramente o sindicato também se envolveu nas eleições, porque o ponto do sindicato é muito mais do que a questão partidária nesse momento, mas é a defesa das políticas públicas que a gente acredita serem as melhores para os trabalhadores e trabalhadoras, que está em xeque. Então, faz parte dos processos eleitorais dos sindicatos apresentarem uma plataforma. Então, o nosso sindicato apresentou uma plataforma, qual que era a defesa do sindicato. Nós temos uma preocupação muito grande com a região do ABC e com a região metropolitana como um todo, em relação à desindustrialização, então o compromisso dos candidatos ou candidatas a prefeitos, vereadores, em defender essa pauta da reindustrialização, da valorização do tecido industrial que nós temos, da qualificação profissional, então da articulação com as instituições de ensino, principalmente técnicas universitárias, para a gente preparar os nossos trabalhadores, sejam aqueles que perderam o emprego, sejam aqueles que precisam de uma requalificação, sejam aqueles que estão buscando entrar no primeiro emprego. Então, essas pautas também nos nortearam a orientar a nossa direção, a nossa militância, a fazer campanha, pedir voto para aqueles que se comprometeram e se comprometem a defender a pauta da classe trabalhadora. Esse ano também teve, o que a gente fala que a gente está muito satisfeito em terminar o ano, Porque o sindicato ele se propôs a defender um protagonismo para além da nossa região. Então, a gente recebeu aqui na sede do sindicato ministros de Estado, deputados, embaixadores de diversos países. Realizamos aqui no sindicato um evento para marcar os 50 anos das relações Brasil-China. Aconteceram lançamentos de livros aqui no sindicato, então abrimos o sindicato para a cultura, para a arte, para atividades com crianças, entidades que tratam de jovens, principalmente em situação de vulnerabilidade. Então, a nossa casa, de fato, serviu o propósito de ser uma casa de todas e todos que lutam por uma sociedade melhor e mais justa. Então, isso de fato, um ponto a ser comemorado, mas o sindicato também se fez presente em outros espaços que até então estavam muito restritos à presença dos trabalhadores. Então, nós fomos no Palácio do Planalto, fomos recebidos pelo presidente da República, pelo vice-presidente da República, pelos ministros de Estados, nas embaixadas, acabamos indo para outros países também levar a nossa ambição de trazer investimentos para nós, principalmente no setor automotivo. Nós estamos falando de ônibus elétricos, carros elétricos, bateria, hidrogênio, mas de fato nos países que isso já aconteceu, como isso se deu. Então nós fomos lá viver isso na prática. Então nós fomos visitar fábricas de ônibus, fábricas de carro, fábricas de bateria, entender o desenvolvimento disso. Algumas fábricas que já estão trabalhando com hidrogênio, que pode ser uma aposta importante para o Brasil. Então nós
queríamos ver esse primeiro momento, como se dá essa transição, os impactos que isso tem sobre os trabalhadores, como que migram os empregos, qual a qualificação necessária para esses trabalhadores desenvolverem esses novos processos. E claramente que estando lá nós aproveitamos para visitar algumas empresas que procuraram o nosso sindicato com a intenção de se instalar no Brasil. Então nós também fomos lá, né, fazer uma conversa, entregar um cartão, falar, ó, vocês já foram lá, nós estamos aqui, mas a gente gostaria que vocês fossem lá produzir. E também conhecer outros atores que não só o setor automotivo. Então, nós fomos no ICBC, que é o maior banco do mundo. Então, nós fomos lá ter uma conversa sobre possibilidades de parceria com a nossa região, com o consórcio, com a agência, para fazer investimento no Brasil. Nós fomos na Kawai, que é uma empresa de comunicação, de vídeos curtos, né, também, como a gente pode melhorar a nossa comunicação com a base a partir do aprendizado dessas plataformas. Nós estivemos no Banco dos BRICS, fomos recebidos pela presidenta Dilma, né, que foi presidenta do Brasil e agora é presidenta do banco, também falando sobre a possibilidade o BRICS tem investimento nos países em desenvolvimento, então como a gente aprofundar os investimentos que tem no Brasil, o que ela está vendo também está acontecendo nos países que ela visita, que possa também nos interessar em aprender, em debater, em estreitar laços de cooperação, enfim. Fomos na embaixada, claro que é importante a gente estar em solo brasileiro dentro da China, então a gente foi conversar com a embaixada, ouvir deles as percepções, falar as nossas próprias percepções e, claramente, né, a gente não pode estar em outro país e não ter o contato com os sindicatos que representam os trabalhadores de lá. Então a gente teve uma experiência também muito positiva na conversa com os nossos companheiros dos sindicatos representados chineses. E claramente nós vamos visitar uma escola profissionalizante para ver também de que forma não só eles estão formando os trabalhadores, formando os jovens, mas como se dá essa sinergia entre o aprendizado e o meio empresarial, que lá é muito forte. No Brasil a gente sabe que são dois mundos muito separados, né? Então como a gente aprende, como eles fizeram, para que a gente possa também agora que é brasileirando o modelo, mas também implantar isso aqui no Brasil. Então, Guilherme, acho que eu dei uma passada aqui muito rápida, muito geral. Sim. Tem dois assuntos que eu quero falar depois, mas quero te chamar também aqui para o papo. Vou chamar. Tenha condições dignas de trabalho, mas também tenha condições dignas de viver. Né? Ele não vai estar com a cabeça boa no trabalho se o filho dele está em casa porque não tem uma creche, se não tem saneamento, o esgoto está passando na beira de casa, se o ônibus não chega, se muitas vezes a esposa está trabalhando e o marido não tem condição de chegar no outro trabalho. Enfim, gente, o conceito do sindicato cidadão, ele nasce para a gente, de fato, melhorar as condições do trabalhador dentro da empresa e fora da empresa, no lugar que ele habita. Mas não tem como a gente falar de sindicato cidadão se nós não falarmos de um sindicato inclusivo. O conceito de cidadania, ele é amplo, ele não tem cidadania para um determinado grupo de pessoas. E aqueles que são diferentes, tem alguma diferença, eles não têm o mesmo conceito, ou a gente vai ter conceitos diferentes, ou a gente vai empurrar para outros lugares. Não, o conceito ele tem que ser muito amplo. Então nós temos aqui no sindicato as comissões de cidadania, que aí nós temos juventude, mulheres, combate ao racismo, pessoas com deficiência, e esse ano nós lançamos a comissão das pessoas LGBTQIAP+, que também é um processo. Esses trabalhadores e trabalhadoras que existem nas nossas empresas sofreram muito, sofrem muito. A sociedade né, tem a questão do preconceito muito forte, mas a nossa categoria também é uma categoria, né, com a palavra machista, a machismo muito associada, né? A categoria é majoritariamente homens, e tem aquela coisa do metalúrgico, ser durão, turrão, não sei o quê. Então, a ideia das comissões qual que é? É que quem sente o preconceito, a dificuldade, a necessidade, possa discutir, debater e elaborar as propostas para si próprio. Não adianta eu querer falar o que determinado grupo que eu não pertenço deve ser feito, devo fazer ou devo pautar. E a expressão pautar? Eu já fui da Comissão de Juventude. Então, quando eu era jovem, eu tinha algumas necessidades. Trabalhava, precisava estudar, precisava virar horário, e como que, né, eu precisava estudar e tinha que bancar sozinho. Então, algumas pautas começam a nascer a partir da sua própria necessidade. Então, precisamos pautar na convenção coletiva a subvenção ao estudo. A empresa precisa ajudar a pagar. Precisamos pautar que o trabalhador está estudando, tem horário fixo para poder estudar. Então, algumas coisas nascem dessas demandas.
Assim como as mulheres, eu vou até mencionar a conquista dos 180 dias de licença maternidade, nasce de uma questão que é muito própria das mulheres. Ainda que eu sou um defensor que o cuidado do filho tem que ser dos dois, dividido e tudo mais. Mas a nossa cultura brasileira, que a gente precisa ir mudando ela, coloca sobre a mulher a responsabilidade e o marido fica 5 dias lá e é o suficiente, vai trabalhar. E hoje não é mais assim, não é só o homem que provê o sustento da casa, a mulher também. Enfim, nascem essas demandas a partir das discussões e das condições. E como você mencionou, né, Flávia, a questão das pessoas com deficiência, que tem as pessoas com deficiência na categoria, que muitas vezes sofrem horrores porque a empresa não tem rampa, não tem o local adaptado, não tem a máquina adaptada. Então muitas vezes contrata por conta da cota, mas não dá as condições mínimas para as pessoas desenvolverem um bom trabalho ou para se sentirem, né, ambientadas. Muitas vezes elas se sentem estranhas naquele ambiente porque não é um ambiente próprio, preparado, com banheiro adequado para isso ou para aquilo. Então a luta passa por aqui para a gente atender as condições que estão já daqueles que estão na empresa, mas que você possa trazer mais pessoas com deficiência para dentro da empresa. E o trabalho da ABEA, que o sindicato inclusive é um dos fundadores da ABEA, ela passa também por você preparar o trabalhador que tem algum tipo de deficiência para o mercado de trabalho. E preparar muitas vezes não é só o preparo técnico, tem o preparo emocional também. Porque as pessoas muitas vezes se sentem já excluídas, se sentem minimizadas. Então, essa coisa de você atender uma demanda de quem gosta de determinado produto, determinada atividade, determinado tipo de lazer, mas fazer disso também uma ação solidária faz parte, está no DNA dessa categoria. Então, primeiro o Jackson, né? O Jackson é um trabalhador aqui do sindicato, ele é um companheiro aqui da zeladoria, que, né, sempre companheiro muito bacana, muito comunicativo, mas a gente nunca se imaginou que ele tinha o talento e gostava de escrever versos e tudo mais. E um dia, por acaso, com o companheiro Claudio Honor, que é o nosso secretário-geral, conversando, que o Claudio Honor também gosta de escrever uns versos, escrever uns rap e tudo mais, e eles se encontraram. E aí começou a ideia, você deveria escrever um livro, você deveria escrever um livro de fato. O Jackson escreveu um livro e lançou aqui no sindicato, e com o apoio do sindicato. Então, a gente valorizar também que os trabalhadores que não ganham a vida, não tem como profissão, né, a literatura, mas também valorizar que eles possam escrever a sua própria história ou possam escrever aquilo que eles sentem, é muito importante. É uma forma também de inclusão. A gente costuma falar aqui no sindicato que a gente escreve pouco. Nós escrevemos pouco, os trabalhadores escrevem pouco. Claro, a academia tem gente especialista escrevendo da nossa história. Mas também é importante a gente contar do nosso próprio olhar, da nossa própria forma de escrever. A gente tem buscado também exercitar um pouco mais isso, através de artigos, através de livros, através de outras contribuições que a gente possa fazer, né? O meio digital é uma forma também, né, da gente contar, porque a gente tem muita história contada, mas a gente não tem isso gravado, a gente está perdendo muita memória por conta disso. Hoje a forma digital, vídeo, essas coisas é um grande aliado também para a gente preservar essa história. E o segundo ponto, né, você mencionou o Solano tem um carinho enorme, né, porque o Solano é um projeto, o nome do projeto é Uma Hora para o Futuro, é um projeto que é em parceria com a Alemanha e ele é mantido pelos trabalhadores da Volkswagen. Então aqui em São Bernardo a gente acolheu o projeto Solano Trindade, então esse é o nosso programa de referência, mas em Taubaté eles também tem o mesmo programa, com outra entidade, em São Carlos eles têm com outra entidade e em Curitiba também. Então os trabalhadores doam 1 hora por ano, 1 hora de trabalho, né, é simbólica, é a última hora de trabalho no ano, e essa 1 hora de cada trabalhador, ela transforma a vida de centenas de crianças por ano e milhares de crianças em situação de vulnerabilidade, junto com as suas famílias, tiveram a vida transformada através desse projeto. É um projeto belíssimo, dá atividade para as crianças no contraturno, porque muitas vezes para não deixar a criança na rua sem alguma ocupação, então eles têm lá oficinas de dança, tem a valorização e a preservação da história e da memória afro-brasileira,
Então você junta essa parte cultural, mas você também dá caminhos para as crianças terem o direito de sonhar, poderem ter esperança num futuro melhor para ele e para a família. Então assim, é um programa belíssimo, mas é um programa que o nosso sindicato apoia. Na Scania você tem outro programa, na Mercedes você tem outro programa, a Ford tinha, enfim, a nossa categoria é uma categoria muito solidária, tem diversas iniciativas, que são iniciativas que de fato chegam na base, atendem quem precisa. E quando você fala de criança, você está falando também da possibilidade de você transformar gerações, né? Você não transforma só a realidade daquele lugar, você também consegue transformar uma nova geração que está se formando. Então é excepcional e faz parte do trabalho do sindicato, acho que das obrigações que o sindicato tem perante a sociedade, para além, né, de novo, vou insistir nesse ponto, né? Muitas vezes as pessoas olham e falam, o sindicato está lá para negociar condições de trabalho, condições de remuneração. Não, se o sindicato ele tem condições, se ele consegue ter essa amplitude, se ele consegue ter essa forma de comunicação mais ampla com a sociedade, ele precisa cumprir outros papéis também. E como o sindicato é uma entidade social, esse papel de apoiar os projetos sociais, de abrir a casa para receber, né, o desenvolvimento desses projetos aqui também, permitir uma apresentação. O Solano, ele estava conversando essa semana com o Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá, e ele também estava brincando com o nome. Esse nome ele pode dar vários significados, até porque se você olhar tem aqui um velocímetro, uma medição de gasolina, tem aqui o postinho de gasolina e tem o abastecimento, um eletroposto. Aqui a gente não está dizendo, ou não necessariamente estamos dizendo que está saindo de um para o outro, mas tem gente que acha que essa é a associação. Tem gente que pensa assim, como foi a nossa ideia, de ser algo mais amplo. Não, nós estamos falando da bomba até o plug. E tem coisa que está faltando aqui, da bomba ao plug é muita coisa, mas tem muita coisa também que está faltando. Então, de verdade, esse livro, eu tenho que agradecer muito aqui o professor Jefferson, professora Simona e o professor Ricardo, né, que junto comigo foram os organizadores desse livro, porque ele nasce até de uma ideia que o Jefferson trouxe. O Jefferson trouxe uma ideia da gente falar sobre a indústria automotiva do ABC. Essa era a ideia dele. Pô, a gente podia escrever um livro, o sindicato faz parte, né? Falei, Jefferson, uma ideia boa, legal, mas eu acho que para o sindicato organizar isso, a gente teria que fazer contato também com quem de fato produz isso aqui, e com outras iniciativas, assim. E fomos conversando, sei o que, bem, qual é um dos temas que o sindicato tem falado tanto, né? Conversamos aqui sobre descarbonização, geração de emprego, transição energética justa, né? Que foi a experiência na Alemanha semana passada. Sim. Em agosto eu tive aí a honra de assumir a representação do Brasil no Comitê Mundial dos Trabalhadores, né? Na Vox tem um comitê mundial, participam representantes de vários países onde existem fábricas da Vox, e o Brasil tem um assento no conselho. Então, estou lá substituindo meu companheiro Frangão, que ficou lá 9 anos. E na semana passada, a convite do Comitê Mundial, eu estive lá na Alemanha para ver a situação, conversar com eles sobre o que está acontecendo, né? Ameaça de fechamento de fábricas na Alemanha, né? Algo que nunca aconteceu. A Vox denunciou um acordo na Alemanha. Denunciar um acordo é dizer, eu não vou cumprir o acordo que eu tenho com o sindicato porque ele está inviável para mim. Então, a legislação alemã permite isso. E então eu participei lá de um dia de uma greve de advertência. A gente tinha 50 mil trabalhadores nessa greve de advertência, aconteceram em todas as unidades da Volks na Alemanha. Depois participei da Assembleia do Conselho de Administração, onde está a representação dos trabalhadores e a representação da fábrica, né? Estão lá os presidentes e demais lideranças da empresa. E pude fazer algumas discussões bem importantes, pensando claramente na solidariedade dos trabalhadores na Alemanha. É uma luta justa que eles estão travando. A gente torce e tem feito todas as conversas para que eles tenham um bom sucesso, bons resultados, né? Preserve os empregos dos trabalhadores, mantenham as fábricas funcionando, mas de fato também a preocupação e até uma certa felicidade pelo momento que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente a Volks, né? Nós vivemos um período de pouco produto no mercado e hoje a Volks tem apresentado produtos desenvolvidos no Brasil. O nosso acordo estabeleceu
uma ampliação da área da engenharia, contratação de engenheiros para desenvolver o veículo híbrido no Brasil. Então a Volks não tem esse veículo no mundo. O Brasil vira uma base de desenvolvimento que depois vai vender esse desenvolvimento brasileiro para outras Volks no mundo. Então, para nós é muito bom ouvir, né, o que nós ouvimos, que as políticas setoriais do Brasil estão dando certo, as políticas do governo Lula, que o acordo que nós fizemos aqui foi muito bem feito, está dando, né, previsibilidade, longevidade para a empresa, mas claro que nos preocupa a situação que eles estão vivendo lá, né? Então não podia também deixar de fazer esse registro. Mencionou aqui, primeiro que eu queria falar aqui, muito rapidamente, né, o quanto eu tenho de amor assim, pela minha família. No dia do livro estava lá a Rebeca, minha esposa, o André e o Rafa, que são meus meninos, mas também estava lá meu pai e minha mãe, né, o Juarez e a Vanilda, o Marquinhos, nosso dirigente aqui, estava até tirando sarro, falando que eu deixei meus pais na fila do autógrafo lá, que eu não passei à frente. Mas estava também meu irmão Rodrigo com a minha cunhada Daniela. A minha irmã Juliane não estava, porque ela foi em jogo do Palmeiras, ela fez uma opção ruim. Apesar que eu também queria ter ido em jogo do Palmeiras, mas o resultado no final não foi bom. Mas assim, a família é a base, é o arrimo de tudo. Quando a gente está bem em casa, a gente consegue também ir bem fora de casa, né? Nas coisas que a gente se dispõe a fazer, se dedica a fazer, né? Os desafios que a vida profissional, o próprio dia a dia nos impõe. Quando a gente está bem com a família, a gente vive num lar harmonioso, onde tem amor, tem compreensão, fica muito mais fácil, a gente tem muito mais consistência para fazer mais. E quando você está bem em casa, você sente necessidade também que os outros estejam bem, então você busca fazer mais também para melhorar a vida das pessoas que estão ao redor ou tão próximo. Então eu só tenho que agradecer a Deus pela minha família, pela família que eu tenho e por toda a compreensão que eles têm comigo, viu? Porque a minha compreensão por eles é muito pouca, agora eles comigo é muito grande, porque aguentar o ritmo de vida que a gente acaba levando não é tarefa fácil, por isso que eu os admiro demais. E eu aprendo com meus meninos, eles são os meninos, parece que eles são adultos pequenos, né? Porque de vez em quando eles fazem umas reflexões. Vocês também têm lá filho na cidade, né? De vez em quando eles nos surpreendem e falam, pô, é uma criança de 8 anos, uma mulher de 6 anos com uma ideia dessa, então é algo espetacular. E já que eu estou falando de família, eu também queria deixar a todos que acompanham a Prem Comunicação o desejo de um Feliz Natal muito abençoado,